O professor deve preocupar-se com como trabalhar a leitura em sala de aula, pois dependendo de como ela é repassada à criança, pode despertar-se seu interesse ou frustrá-la. Se a leitura é colocada de maneira desinteressante, a criança acaba não gostando e lendo apenas por obrigação para obter notas. Com isso, a leitura torna-se maçante, chata, desvalorizada e pelo aluno, que a deixa passar sem aprender as informações que leu. Ao contrário, quando o aluno lê com prazer, consegue reter as informações para si, dar significados aos textos, aprende a questionar e reagir. Atualmente, a leitura tem entrado na sala de aula como tarefa desagradável, cansativa, perdendo seu real significado. Ensinar a ler e escrever tem sido atribuição da escola, porém a responsabilidade pelo incentivo à leitura, incluindo-se aí a introdução à leitura, o aprendizado da escrita, bem como das maneiras mais adequadas de reagir e falar, cabe invariavelmente ao professor de língua portuguesa. A problemática em torno da leitura é ampla e atribuído ao fracasso da leitura aos professores das séries iniciais e principalmente aos professores de língua portuguesa. A tarefa de ensinar a ler não deveria ser atribuída somente a esses professores, mas estendida a todas as disciplinas para haver uma interação entre todos. E assim a expansão da leitura nas escolas, infelizmente, isso não acontece. Inevitavelmente, essa tarefa recairá sobre o professor alfabetizador e ao de português, que para desenvolvê-la com sucesso deve ser um bom leitor e incentivador da leitura. A escola é o lugar próprio para o desenvolvimento da leitura, por isso o professor deve estar preparado para desenvolver tal trabalho. Cabe a ele e, consequentemente, à escola alfabetizar, despertar e estimular. O gosto pela leitura cabe também a eles transformar os alunos em leitores críticos, capazes de interagir com o modo de que vivem. Afinal, segundo Cagliari, se o aluno não se sair bem nas outras atividades, mas se for um bom leitor, a escola cumpriu em grande parte a sua tarefa. A leitura de livros como fonte de conhecimento não deve ser encarada somente como uma atividade mecânica, mas sim como uma atividade prazerosa, questionadora, transmissora de conhecimentos e informações. Um bom leitor se sobressai em uma conversa, não tem dificuldade de compreensão diante dos textos mais complexos com vocabulários desconhecidos. Consegue elaborar trabalhos mais sofisticados, analisar ideias, enfim, tem muito mais chance de obter sucesso que um mau leitor. A leitura faz crescer como pessoa porque dá maior conhecimento do mundo. Ela abre os horizontes e ensina a pensar. A leitura é uma arma para quem precisa
e quem quer se expressar bem, discutir, planejar, crescer individual e socialmente. A leitura compreende o contato do aluno com uma ampla variedade de textos, produzidos numa igualmente ampla variedade de práticas sociais. Trata-se de propiciar o desenvolvimento de uma atitude crítica que leva o aluno a perceber o sujeito presente nos textos e ainda a uma atitude responsiva diante deles. A leitura é um requisito indispensável para quem quer crescer, pois coloca o aluno em contato com uma grande diversidade de textos, os quais podem fazê-lo refletir, tornando-o um cidadão crítico, consciente e responsável, proporcionando uma ampliação da visão do mundo que o cerca e fazendo com que o aluno vá atrás de novas informações que elucidem suas dúvidas e questionamentos. A leitura possibilita também as descobertas de um universo diferente, com conflitos e dificuldades, soluções, alegrias e sonhos. Ela nos transporta para outro mundo. E somente lendo que o aluno vai se tornar hábil a perceber o sujeito presente no texto, e com isso ele saberá tomar atitudes responsivas diante dele. Ou seja, saberá interpretar, debater, questionar. A leitura é tão importante que não pode ser ensinada somente após a entrada da criança para a escola. Em Paulo Freire, a leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que, posterior, a leitura desta não passa prescindir da continuidade da leitura daquele antes mesmo de ser alfabetizado. A criança já pode ler, ela tem o mundo interior em sua volta. Para descodificá-lo, a leitura não está só nas letras, palavras ou textos que nos são ensinados na escola ou retirados dos livros. A leitura está presente em tudo o que vemos, ouvimos e falamos. Está no mundo em que vivemos, quando relemos momentos de nossa infância. As experiências vividas em nosso mundo particular, enfim, a leitura da palavra só vem depois que aprendemos a fazer a leitura do mundo. E ao aprender a fazer a leitura das palavras, devemos continuar a ler o mundo e as coisas que nos cercam. Na fase em que a criança já está aprendendo a ler, o mundo é interessante apresentar a ela materiais que estimulem seu aprendizado. Livros infantis com gravuras ajudam crianças iniciantes quando apresentam coisas simples, retirada do meio em que vivem. Ao olhar um livro infantil com ilustrações e cores, a criança é levada à curiosidade e, com isso, ao desejo de entender o significado daquilo que vê. Esses materiais, como se disse, não conhecidos pela criança antes de sua alfabetização, é o fato de que ela deseja compreendê-los, pode ser estimulador da aprendizagem, antecipando em alguns casos. As crianças podem ser estimuladas pelos pais de maneiras simples, contando histórias, oferecendo-lhes materiais adequados para a sua idade, como gibis, livrinhos infantis e ilustrados, materiais coloridos
que atrai sua atenção. Por isso, é muito importante a escolha correta de materiais a serem colocados em suas mãos. E essa responsabilidade vem primeiramente da família, a qual deve ser a primeira formadora de leitores. Não se deve incumbir somente a escola desta tarefa. Ela deve ser de casa e a escola deve ser apenas aperfeiçoar aquilo que a criança